and good. Bom dia, família. Bom dia, família Life Point. Good morning, Life Point family. Você pode aplaudir ao Senhor Can you mais uma clap vez, to the Lord once again? porque the doors are open. As portas estão abertas. As portas estão The abertas. doors are open. Estamos vivendo momentos difíceis. We're going through difficult moments. Alguns estados ainda não reabriram as portas das igrejas. Some states didn't reopen the doors of their churches Mas yet. graças a Deus as portas da Life Point estão abertas. But thanks to God, the doors of Life Point Church are Quero dar open. boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. And I want to welcome all of those who are following us Você online. que está conectado no nosso canal no YouTube, If you're connected to our channel on nossa YouTube, página do Facebook. our Facebook page, Comece aí a participar conosco. you can start to participate with Levanta as us. mãozinhas assim. You know, putting the hands up like Põe aquele this, foguinho. putting the little Se fire. você não gostar também, põe a carinha And if triste. you don't like it, also you can make a sad Participe aí face, conosco. an emoji, and Muito bom ter participate with você us. conectado. It's good to have you connected Em with us. especial, quero mandar um abraço para os membros da Life Point que estão infectados pelo coronavírus. Especially, I want to send a hug to the members of Life Point who have the coronavirus now. Você que está aí na sua casa, If you're at home, graças a Deus não tem ninguém no hospital, thank God there's no one in the mas hospital. algumas famílias estão aí cumprindo a quarentena. But we have some families that are doing their quarantine. Hoje nós vamos cear. Today we're going to have communion. O seu lugar está reservado aqui. Your place is reserved here. Mas você que está nos acompanhando e não pôde estar presente hoje, But if you're following us and you're not able to be here espero que já today, esteja aí com o pão e o cálice I preparado hope you already have your cup and your bread para prepared você cear conosco nessa so manhã. you can have communion with E eu us this quero morning. fazer uma oração especial And I want to do a special prayer por você que está com os sintomas desse vírus. for those of you who have the symptoms of this virus. Você que é membro aqui da Life If Point, you are a member here at Life ou Point, você que nos acompanha or if semanalmente, you're following with us quero dizer weekly, para você que Deus pode reverter qualquer I situação. want to say to you that God can turn around any Eu sei situation. que às vezes o medo ele toma conta do nosso I coração, know there are times that fear takes over our a hearts, ansiedade. anxiety, Eu quero, junto com a Life Point que está aqui no templo hoje, but along with Life Point who is here in the temple orar today, pela sua vida. I want to pray for your Eu queria life. convidar vocês a ficarem de I would pé. like to invite you all to stand on your feet at this moment. Nós vamos orar. And we're going to pray. Se você está em casa If you are at home, nos acompanhando, coloque a mão sobre o seu coração. following with us, just Eu place your quero hand over your liberar sobre a heart. tua vida a cura I nesta want to manhã. liberate over your E life healing declarar and profeticamente. declare prophetically Você vai se levantar. that you're going to get Você vai up ser and you will restaurado. be restored. Pai, nós levantamos mãos santas nesse lugar. Father, we raise holy hands in this place. A tua palavra diz que o Senhor não nos abençoa por causa da nossa necessidade, Your word says that you do not bless us because of our need, mas o Senhor nos abençoa por causa da nossa fé. but you bless us because of our faith. E muitas pessoas ouviram: a tua fé te curou, And many people heard your faith has a tua healed you. fé te salvou. Your faith has saved E nessa you. manhã And this nós morning, unimos a nossa fé we unite our e faith declaramos and we declare a cura, healing, a restauração restoration sobre cada uma dessas vidas over each one of que these estão lives conectadas who are connected através deste aparelho through this de tool, telefone ou the de cell phone TV. or TV. Nós pedimos que o Senhor entre agora We ask that you will com a come tua mão in forte. with your strong Nós hand. pedimos a cura, And we ask for a your healing, restauração. your restoration. Nós declaramos a falência desta We enfermidade. declare the failure Nós of this illness. declaramos profeticamente We declare prophetically que esse vírus that this virus ele não tem poder has no sobre as power nossas vidas. over our lives. Nós declaramos cura e We restauração declare healing and restoration em nome de in Jesus' Jesus. name. Amen. Amen. Dê um aplauso bem forte ao Give a Senhor. strong clap to Pode the sentar no Lord. seu You lugar. may take your seats. Tenho sentido falta de alguns dos nossos queridos irmãos, I've been missing some of our dear brothers and mas sisters, já eles vão estar conosco. but very soon they're going to be with us. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, I would like to invite you to open your Bibles in the book of Luke, Lucas capítulo 2, Gospel of Luke chapter 2, verso 4:1 ao verso 5:1.
verse 41 to 51. Lucas 2, Luke 2, do verso 41 ao verso 51. from verse 41 to 51. Diz assim a palavra do Senhor. The word of the Lord Todos says, os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreendiam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã I want to speak a little bit this morning sobre o processo para viver o propósito. about the process to live out the purpose. Diga comigo, para viver o propósito, Say with me, in order to live out my purpose, eu vou passar por um processo. I will go through a process. Nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de comer o pão e tomar o cálice. This morning we're going to have the opportunity to eat of the bread and drink from the cup. E eu quero rapidamente compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. And I want to quickly share something that God has been placing in my heart. Não é fácil viver os processos. It's not easy to live these processes. Todos nós vivemos situações Every one of us go through situations que nós não gostaríamos de viver. that we hoped not to have to go through. Enfermidades, Sicknesses, perdas de pessoas que amamos, losses of people we love, problemas emocionais. emotional problems. Muitas vezes nós lutamos contra para vivermos na nossa saúde física um retorno de uma enfermidade. Many times we fight with our own physical health and we go through an illness again. E existem alguns momentos que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. And there are moments that we think that God has forgotten about us. Existem momentos que nós, às vezes, entramos em nosso quarto There are moments that sometimes we go into our ou em algum bedroom lugar secreto or at some secret place e gritamos, and we scream e choramos, and we cry derramamos lágrimas. and we have tears Pensamos, onde está Deus? and we think, where is God? Será que Deus se esqueceu de mim? Could it be that God has forgotten about me? Aqui nós vemos esse texto falando sobre uma fase da história de Jesus. Here we see this text that's talking about a phase in Jesus' life. Assim como eu e você, Jesus também ele viveu um processo In the same way as you and I, Jesus also went through a process até ele chegar à cruz up to the moment he got e to the cumprir o cross propósito que o Pai estabeleceu para ele. and fulfill the purpose that the Father had established for him. Nós vemos aqui a história narrada por Lucas, We see here in the story that's narrated by Luke, falando que Jesus nesse momento estava com 12 anos de idade. saying that Jesus at this moment was 12 years old. Os evangelhos não falam muito sobre os momentos que Jesus viveu. The Gospels don't talk much about the moments that Jesus lived. A Bíblia fala do nascimento de Jesus, The Bible speaks of the birth of Jesus, fala da apresentação de Jesus no templo quando ele tinha 8 dias de speaks nascido, when Jesus was introduced to the temple when he had just been born 8 days, e começa a narrar como foi o ministério dele quando ele completou 30 anos de idade. and starts to narrate how was his ministry when he fulfilled 30 years E of esse age. ministério durou 3 anos aqui na terra. And this ministry lasted for 3 years here on the earth. Ou seja, o cumprimento do propósito foi muito menor do que o tempo da preparação. In other words, the fulfillment of his purpose was much smaller than the time Foram of 30 his anos de preparation. preparação It was 30 years para of viver 3 preparation anos in order to live intensos. 3 intense do propósito. years of his purpose. Muitos de nós
Podemos estar nessa manhã preocupados Many of us might be concerned this morning e achar que o processo está demorando muito. of thinking that the process is taking too long. E na experiência que temos, geralmente o processo é mais demorado do que o cumprimento do And in the propósito. experience that we have, normally the process takes longer Então than the eu quero fulfillment of the motivar você a purpose. sair daqui nessa manhã, So I'd like to encourage you to leave na here this certeza que morning Deus está com você no processo que você está with the vivendo. certainty that God is with you in the process that you're going through. Deus, ele nunca nos mostra o processo God never shows to us the process. para não frustrar o propósito. So the purpose is not Se Deus nos frustrated. mostrasse o processo, nós talvez não estaríamos dispostos a viver o propósito que Ele estabeleceu para nós. If God was to show us the process, we might not be willing to go through it to fulfill the purpose He has Maria, established for José e a us. família de Jesus foram a Jerusalém Mary, Joseph, and his family went to Jerusalem para celebrar a Páscoa. to celebrate A Passover. Páscoa é uma festa judaica Passover is a Jewish celebration que simboliza a libertação dos hebreus lá do Egito. that symbolizes when the Hebrews were free from Egypt. Assim como nós celebramos a ceia, In the same way as we celebrate communion, declarando a nossa libertação declaring our freedom do império das trevas. from the empire of darkness. Jesus morreu para te dar a liberdade. Jesus died so you could have freedom. Pela graça nós somos salvos. By grace we are saved. Jesus morreu para que a graça fosse liberada sobre nós. Jesus died so that grace will be liberated over Por meio us. da fé nós podemos alcançar essa graça And through faith we can reach e nos this tornarmos grace filhos de Deus. and become children of God. Era Páscoa, It was Passover, uma festa importante para os judeus. an important party for the Jews. O que me chama a atenção nessa história And what catches my attention in this é story que Jesus, com 12 anos, is that Jesus at 12 years old, ele já estava ali discutindo com os mestres. he was already there arguing with the Ele teachers. já estava ali discutindo com os doutores da lei. He was talking with the doctors of the law. Com 12 anos, Jesus já tinha um entendimento do seu propósito. At 12 years old, Jesus had an understanding of his purpose. Tem muitas pessoas à nossa volta There are many people around us que não, às vezes, valorizam that sometimes don't value o que os filhos estão dizendo. what their children are saying. Nossas crianças, às vezes, têm mais percepção do que nós. Our kids sometimes have more perceptions than we do. É preciso investir no propósito dos nossos filhos. We must invest in the purpose of our children. É preciso acreditar na missão que Deus deu para os nossos filhos. We must believe in the mission that God has given to our E nós children. vivemos num tempo de muita And informação. we live at a time of a lot of information. E se você não conversar com seu filho, And if you don't speak with your children, se você não lê a Bíblia com o seu if you filho, don't read the Bible with your child, talvez ele vai passar por essa terra sem viver o propósito dele. perhaps he's going to go through this earth without living out his purpose. Pai não existe para dar conforto A para o parent filho. doesn't exist to give comfort to their Pai existe para child. dar destino A para o parent filho. exists to give destiny to their Talvez child. você que está sentado nessas cadeiras hoje Perhaps you who is sitting on these chairs here today, é fruto de alguém que entendeu you're fruit of someone who understood que Deus tinha algo para fazer em você e através de você. that God has something to do in you and through you. Nós precisamos anunciar o evangelho para as nossas We need crianças. to announce the gospel to our children. Jesus tinha 12 anos de idade Jesus was 12 years old, e ele já estava ali discutindo. and he was already there arguing. Imagina aquela cena. Can you imagine that scene? Homens experientes, Men who were maduros, experienced, mature, mestres. teachers. E Jesus com 12 anos de idade. And Jesus at 12 years old. A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com o entendimento que Jesus tinha, The Bible states that they were in awe of the com understanding as that Jesus respostas que had, Jesus tinha. the answers that Jesus had. Nós vivemos um tempo onde os nossos filhos, essa geração, We go through a time that our children and this generation, eles são muito they're inteligentes. very intelligent. Esses dias eu tenho duas netas, a Bela Alice e a Sofia Elizabeth. You know, the other day I have two granddaughters, Bella Alice and Sophia E a Bela Elizabeth. Alice vai completar 3 anos de idade agora esse mês. And Bella Alice is going to be 3 years old right now this month. E ela está sempre lá em And casa. she's always at my house. Nós temos uma piscina no nosso backyard. We have a pool in our backyard.
E elas gostam de tomar banho. and they like to be there. Ela faz aula de natação. She does swimming classes. E é incrível como eles aprendem rápido. It's incredible how fast they learn. Tem adulto aqui que não sabe nadar. There are adults here that don't know how to swim. Com 3 anos ela já nada. At 3 years old, she's already Ela swimming. mergulha, ela já sai do outro She lado. dives and she comes out on the other side. incrível. It's incredible. Esses dias ela estava tomando banho The other day she was in the pool e a minha esposa chamou Bela, já está na hora de sair. and my wife called her, Bella, it's time to Ó, come você já out. ficou bastante tempo aí You hoje. stay there for a long time Ela today. olhou para minha She esposa looked at my wife. e ela disse: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha And she vida. started Deixa singing eu this ficar. song. Let me stay in this place every day of my Ela life. começou a cantar She started to sing essa canção. this song. Aí a gente não aguentou, né? So we couldn't stand that. Para vocês verem como a criança entende For you to see how a a child can importância de um understand ambiente. the importance of an environment. Ela conectou aquele ambiente a uma canção que nós cantamos em nossos cultos. She connected that environment to a song that we sing during our services. Talvez se ela crescesse em um outro ambiente, ela ia cantar alguma música secular relacionada a isso, né? Maybe if she was raised in another environment, she Eu would não be me lembro singing a nenhuma secular agora. song that I can't remember any right now. Minha esposa já olhou. My wife already gave Meu me that Deus! look. My God. Mas os nossos filhos, eles conectam os lugares que eles estão But our children, they connect the places às that they're canções que nós at cantamos, to the songs that we sing, às palavras que elas ouvem. the words that they hear. Interessante Jesus com essa maturidade. It's interesting that Jesus, with this maturity, Ao mesmo tempo eu fico preocupado simultaneously I become concerned por ver que os pais de Jesus esqueceram o menino para trás. for seeing that the parents of Jesus forgot their son O behind. texto diz que depois de um dia que eles foram perceber que Jesus não estava com eles. The text says that only after an entire day that they were able to notice that Jesus was not with them. Sabe qual é o problema? Do you know what the problem Existem is? pessoas que já esqueceram Jesus faz There semanas. are people that already forgot Existem about Jesus pessoas for que já weeks. esqueceram Jesus há meses. There are people who forgot about Jesus for months. Algumas já esqueceram Jesus há anos. Some forgot about Jesus for years. E eles não se lembram de voltar onde Jesus estava. And they can't remember to go back to where Jesus was. Graças a Deus que José e Maria voltaram. Thank God that Joseph and Mary went back. Depois de 3 dias encontraram ele no templo. After 3 days, they found him in the Sabe temple. qual é a minha preocupação? Do you know what's my concern? A minha preocupação era se José e Maria tivessem encontrado Jesus na prisão. My concern is if Joseph and Mary have found Jesus Era in se José e Maria prison. tivessem encontrado Jesus numa boca de fumo. It was if Jesus was found by Joseph and Mary A minha in a preocupação drug era se dealer's José e Maria place. tivessem encontrado Jesus usando droga. My worry is that if Joseph and Mary would have found Jesus using Ou com drugs, 12 anos já numa casa de or at prostituição. 12 years old already at a Mas prostitution graças place. a Deus But que thanks José to e Maria God that Joseph and encontraram Mary Jesus found no Jesus templo. in the temple. E ele estava ali And he was discutindo there discussing sobre o reino de about Deus. the kingdom of God. O problema não é esquecer os nossos filhos. The problem is not for us to forget our children. O problema é onde nós vamos achar os nossos filhos. The problem is where is it that we're going to find our children? Nós vivemos aqui na Life Point conflitos muito fortes. We live here at Life Point Church, very strong conflicts. Os nossos pastores de jovens, eles têm um trabalho muito árduo aqui. Our youth pastors have a very hard work here. Pastor Clayton e pastora Vivi, Pastor Klein and Pastor Vivi, eles constantemente estão lidando com situações difíceis. they're constantly dealing with difficult situations. Há um tempo atrás eles me procuraram para me pedir um conselho numa situação que eles estavam vivendo. Some time ago, they looked for me to get some advice on a situation that they were going through. Uma mãe, A mom, ela começou a namorar com um rapaz, um she homem, started dating another man, e ela decidiu expulsar a filha de casa. and she decided to expel her daughter from their Porque home. esse homem que namorava com ela não queria aceitar a menina porque era filha de outro homem. Because this man she was dating did not want to accept the girl because Ela she não was a só daughter of quis, another como ela man. expulsou a filha de casa. Not only did not want her, Ela but abandonou a menina, threw her out a of the filha, house. She abandoned em her detrimento de um daughter, relacionamento. independent of because of a relationship. Eu confesso que foi uma das situações mais tristes que eu acompanhei
com eles aqui. I confess it was one of the saddest situations that I followed up with them. Infelizmente, nós temos visto uma geração que são órfãos dentro da própria casa. Unfortunately, we're seeing a situation, a generation where they're orphans in their home. São órfãos de pais e mães que estão presentes no mesmo ambiente. They're orphans from parents that are present in that environment. Mas graças a Deus, But thanks to God, que José e Maria encontraram o menino Jesus no templo. that Joseph and Mary found the baby Jesus in the temple, or boy. Esqueceram. They forgot about him. Espero que nenhum pai aqui tenha esquecido o filho. I hope that there isn't any parent here that has forgotten about their child. E espero que quando lembrar do menino, encontre ele em um bom lugar. And I hope that when you remember about your boy, you're going to find them in a good place. Jesus viveu um processo Jesus lived a process até ele cumprir o seu propósito. until he could fulfill his purpose. A morte nem sempre é uma tragédia. Death is not always a tragedy. Na verdade, nós temos uma preocupação maior com a vida do que com a morte. Actually, we're more concerned about life than death. Mas quando nós entendemos a razão pela qual nós estamos na But terra, when we understand the reason for why we are on the os earth, processos se tornam menos dolorosos. processes become less painful. O fato de nós hoje podemos tomar o cálice e comer o pão The fact that we today can eat of the bread and drink from the cup significa que o túmulo está vazio. signifies that the tomb is empty. E o túmulo vazio é o berço da igreja. And the empty tomb is the crib of the O church. túmulo vazio é a maternidade que gerou eu e você. An empty tomb is the maternity that generated you and I. Porque sem o sacrifício de Jesus nós estamos perdidos. Because without Jesus' sacrifice, we would be lost. E é interessante saber que And Jesus, it's interesting to know that ele Jesus, só enviou eu e você He only sent you and para I cumprirmos o nosso to propósito fulfill our purpose depois que ele venceu a morte. after He conquered death. Jesus não me enviou para cumprir o meu propósito sem ter vencido a morte, Jesus didn't send me to live my purpose sem ter without before derrotado o diabo conquering e his seus demônios. purpose and defeating the devil and his demons. Isso significa que se Jesus venceu a morte, This signifies that if Jesus conquered death, eu e você podemos estar tranquilos, then you and I can be calm. independente do processo que vamos viver. No matter what process we're going to go through, Nós só vamos passar desta vida para uma melhor. we're going to pass from this life to a better one. O diabo ele vai fazer de tudo para te impedir de chegar no seu The destino. devil is going to do everything he can to stop you from Eu quero going to dizer para your você que a destiny. ressurreição de Jesus But I want to say to you that the resurrection é o of alicerce Jesus da nossa fé. is the foundation of A our faith. ressurreição de Jesus The resurrection of é a Jesus base de tudo que eu e is the você cremos. foundation of everything that you and I believe on. Então não tenha medo. So don't be afraid. Don't be afraid. Não tenha medo. O processo pode ser The doloroso process might be ou painful, pode ser demorado, or it might be taking a mas long você sabe time. para onde você está But indo. you know where you're going to. Para viver o nosso propósito, In order to live our é purpose, necessário alguns fundamentos. we need to have some fundamentals. Esse texto nos mostra 3 fundamentos This text shows to us que 3 Jesus viveu foundations that Jesus lived até chegar à cruz. until he got to the Aqui ele cross. tinha 12 anos de idade. Here he was 12 years old. O texto diz no verso 49, The text says on verse 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Aqui está o primeiro fundamento para nós vivermos o nosso propósito. here is the first foundation for us to be able to live out our purpose. Paixão por Deus. Passion for God. Jesus, queridos, ele tinha paixão pelo Pai. Jesus, he had passion for the Em Father. João 6,38 ele disse: In John 6:38 he porque eu said, desci do céu, because I came down from não para heaven, fazer a minha vontade, not to do my own will, mas a vontade but the will daquele que me enviou. of the one who sent me. Você não está na terra para fazer a sua vontade. You're not on the earth to do your own will. Você está na terra para fazer a vontade daquele que te enviou. You're on the earth to fulfill the will of the one who sent you. Então por que você
você está questionando a sua missão? then why is it that you're questioning your Por mission? que você está questionando Why is it that you're o seu questioning propósito? your purpose? Jesus, ele amava estar na presença do Pai. Jesus loved to be in the presence of the Father. Para algumas pessoas tem sido um sacrifício estar na For igreja. some people, it's been a sacrifice to be in the church. Eu conheço pessoas que têm fé para ir trabalhar, I know people who have faith to go to work, mas não têm fé para dirigir para vir para a but don't igreja. have faith to drive to come to church. Falei, irmão, estou sentindo a sua falta. And I said, brother, I miss you. Sabe, pastor, eu não tenho a drive You license. know, pastor, I don't have my driver's license. Ah, tem um anjo que faz Uber para você todo dia para o You know, there trabalho. is an angel that Ubers you to work every day. Tem fé para ir dirigindo para Orlando. You have faith to drive to Orlando. Tem fé para ir dirigir, irmãos, para, desculpa, ir para todo lado. You have faith to drive Mas não to tem fé para all dirigir para vir places, para culto. but doesn't have faith to drive to go to a service. Precisamos ter paixão We need to have passion pela casa de Deus. for God's house. Paixão pelo nosso chamado. Passion for our calling. É um privilégio e uma honra ter sido escolhido por Deus para servir aqui. It's a privilege and an honor to be chosen by God to be able to serve Nós here. precisamos ter paixão. We need to have passion Deus. for God. Paixão pelo nosso chamado. Passion for our calling. Paixão pelas pessoas que estão morrendo à nossa volta. Passion for people who are dying around us. Se nós não pudermos dar uma oferta, If we're not able to give an nós offering, podemos orar por we elas. could pray for them. Nesse momento nós não podemos abraçar as At this pessoas. moment, we can't hug people. É difícil, irmão, porque brasileiro gosta de It's andar agarradinho. difficult, brothers, because Brazilians, they like to be Os close irmãos vêm me together. cumprimentar, eu The brothers, they come to say hi. falei, corona, irmãos. And I said, Corona, brothers. Brasileiro tem esse Brazilians have this amor, né, de This estar love juntos. Mas of eu sei being que estamos together. vivendo momentos difíceis. But I know that we're going through difficult days. Mas nós podemos ligar, But we can call, podemos mandar uma we can mensagem, send a message, não é verdade? right? Paixão Passion pelo nosso chamado. for our calling. Amar a Deus sobre todas as coisas. To love God above all things. Eu lembro que a Betânia, quando tinha uns 8, 9 anos de idade, I remember Betania when she was about 8 years old or 9. aí tem um cantor que é muito amigo nosso, David Keelan. There's a friend that is a great friend of ours. His name is David Killen. Ele sempre estava conosco nas nossas conferências e cultos. He was always with us in our conferences and services. Um dia conversando, ela estava por perto. One day we were talking and she was close by. E eu falei assim, eu sou apaixonado pelo David Keelan. And she said, I'm in love with David Killen. Ela puxou a minha camisa. I said, I'm in love with David Killen. And she pulled my shirt. E falou assim, papai, She said, Daddy, você pode até gostar do David you might Keelan, even like David Killen. mas apaixonado só por Jesus. But in love just for Jesus. Tem pessoas que têm mais paixão por homens do que por Deus. There are people who have more passion for men than for God. Essa paixão precisa queimar dentro de nós. This passion needs to burn inside of us. Jesus, ele disse, olha, eu estou na casa do meu pai. Jesus, he said, I am at my Father's house. É uma alegria podermos estar. It's a joy to be able As to portas estão abertas. be here. The doors are open. Estamos vivendo os dias de Noé. We're going through the days of Noah. O dia que a porta da arca fechar. The day that the door of the ark closes, Vai haver muita tristeza. there's going to be a lot of sadness. Segundo fundamento The second que essa história foundation nos mostra, that this story shows to us, no verso 51. on verse 51, Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. O primeiro fundamento para cumprirmos o propósito é paixão por Deus. the first O foundation segundo to fulfill the fundamento person's para passion for cumprirmos God. o nosso propósito é The second to fulfill our purpose submissão. is submission. Jesus, ele era Deus, Jesus was God. e ele era submisso a José e Maria. He was submissive to Joseph and Mary. Eu vou repetir. I'm going to repeat that. Jesus era Deus, Jesus was God, e era submisso a José e Maria. and he was submissive to Joseph and Jesus Mary. era Deus, Jesus was God, e era submisso a José e Maria. and he was submissive to Joseph and Mary. Foram as pessoas que Deus confiou Jesus. These were people that God trusted Jesus onto their hands. Você não é Deus, You are not God, não consegue ser submisso a ninguém. and you're not able to be submissive to anyone.
A submissão, quer dizer, é um princípio que traz honra sobre a nossa vida. Submission is a principle that brings honor to our life. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são We rebeldes, live at a time where people are rebellious. são revoltadas. They're angry. Bom, que povo difícil de mexer com What a eles. difficult people to deal with. Confesso que nem sempre é fácil para nós pastores I confess that it's not easy every time for our lidar com pastors pessoas to insubmissas. deal with people who are not A submissive. submissão é um dos grandes requisitos para sermos honrados. Submission is one of the greatest requirements for us to be honored. A submissão ela nos faz aguardar o tempo certo de Deus Submission makes us wait for the right time from God nos honrar. to honor us. As pessoas não conseguem People are not able to ser submissas no seu trabalho, be submissive at their job, mas quer ganhar mais. but they want to earn more money. Eu não aguento mais, pastor. I can't stand it any longer, Pastor. Pode ganhar $10 a hora, This thing of earning $10 an podia estar hour, ganhando 50, I irmão. could be earning Mas você 50, não sabe honrar o seu but you patrão. don't know how to honor your boss. Muito pelo contrário, né? Much the opposite, right? Você gosta muito de You criticar. really like to criticize him. Meu Deus. My God. Quando o pastor Gleidson, ele diz que ele é submisso When Pastor Gladson said that he's submissive ao pastor Pedro, to Pastor Pedro, submisso a Life Point, submissive to Life ele não está Point, dizendo que ele é escravo, he's not saying that he's que a ele é slave alguém inferior. or that he's someone inferior. No. Ele está dizendo, eu estou aqui para auxiliar o He's saying, pastor I'm Pedro. here to help Pastor Porque Pedro. submissão significa estar submisso a uma missão. Because submission means to be under a mission. É por isso que quando Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, That's why, beloved, when God says that the woman has to be submissive to their está dizendo que husband, ela precisa ser submissa à missão do marido. it means she needs to be submissive to the mission from their O problema husband. é que tem marido que não sabe qual é a missão dele. Problem is that there are husbands that don't know what their mission is. Pastor, aquela mulher rebelde. Pastor, that woman is Eu vivo com a rebellious. Jezabel dentro She's de casa. like living with a Jezebel in my house. Você sabe qual é a sua missão, amigo? Do you know what your mission is, brother? Você sabe qual é o seu propósito? Do you know what your purpose Casamentos is? duradouros Long-lasting são aqueles marriages que o marido sabe o seu propósito. are those where the husbands Sabe know a their sua purpose. missão. They know their mission. Se não entendeu ainda, pelo menos ama. If you haven't understood yet, at least Que Deus love. falou, marido, ame a sua mulher. Because God said, husbands, love Porque your quando você wife. ama, ela vai ser submissa a esse amor. Because when you love them, they're going to be submissive to this E o amor love. que é o fundamento para todas as And love is a coisas. foundation for all things. É difícil lidar It's difficult to deal with com rebeldia. rebellion. Mas submissão não significa que você é inferior a ninguém. But submission doesn't mean that you're inferior Jesus to era anyone. Deus. Jesus was God. E assim ainda ele se submeteu a José e Maria. And still he was submissive to Joseph and Mary. Terceiro fundamento, The third para foundation cumprirmos o nosso to propósito. fulfill our O verso purpose. 52. Verse 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto aqui nos mostra que eu e você This text here shows to us that you and I, precisamos crescer we need espiritualmente. to grow spiritually. E crescer espiritualmente não tem a ver com quanto tempo de novo convertido você é. And to grow spiritually does not have anything to do with how much time you've been converted Nós in olhamos Christ. para a igreja We look at the church. e quando eu digo igreja, eu estou generalizando, eu não estou When falando da Life Point. I say church, I'm making this generalized. I'm not talking about Life Point Mas quando nós Church. olhamos para a igreja But when atual, we look to the church of nowadays, muitas vezes a igreja atual parece uma grande creche, many times the church of nowadays seems like a large kindergarten cheia de meninos espirituais, filled with spiritual boys, meninos children brigando por um microfone, fighting for a microphone, meninos brigando children fighting por uma posição. for a position. As pessoas estão necessitadas aí fora e estão People have brigando needs out there and they're fighting como crianças. as if they were kids. A igreja que vai alcançar que as nações é uma igreja madura The church that's espiritualmente. going to reach nations is a church that is spiritually mature. Crescer espiritualmente significa avançar, To grow spiritually means to advance. entender os princípios que nós aprendemos
to understand the principles that we learn on a e weekly basis aplicar esses princípios. and apply these principles. Jesus, ele aprimorou o seu aprendizado. Jesus, he perfected Jesus, his ele teaching. evoluiu. He evolved. Ele cresceu em sabedoria. He grew in Ele wisdom. cresceu em He estatura. grew in Ele stature. cresceu em graça. And he grew in grace. Você sabia que a sabedoria é um dom? You know that wisdom is a gift. Existe a sabedoria natural. There is a natural A wisdom. sabedoria nada mais é do que a aplicação do conhecimento. Wisdom is nothing more than applying your knowledge. Isso significa que Jesus, This signifies that ele Jesus, sabia aplicar he knew how to o apply conhecimento knowledge, que ele tinha. the knowledge Ele he cresceu em had. estatura, He grew in stature, significa fisicamente. physically. E também o texto diz que ele cresceu, And the text says that he em also graça. grew in grace. ou seja, a graça de Deus em nós God's grace in us faz com que as pessoas queiram nos ouvir, makes so people want to listen to faz com que as us. pessoas queiram estar perto de nós. Makes so people want to be close to us. Você já ouviu a palavra Have you ever heard the word desgraça? disgrace? Desgraça é uma pessoa sem graça. Disgrace is someone without grace. Algo desgraçado A disgraceful thing. parece tão palavrão. It even seems like Quando cursing. fala assim, desgraçado, When you say you're disgraceful, é sem graça. it's without grace. É igual café sem açúcar, It's like coffee without sugar picanha sem sal, or steak without salt. sem graça. Mas Jesus tinha graça. But Jesus had grace. Graça para atrair as pessoas. Grace to attract people. E a graça que estava sobre ele alcançou muitas vidas. And the grace that was upon his operou life has milagres. reached many lives for E a graça que miracles. estava sobre ele deu forças And the grace that was upon him para ele gave him chegar até a cruz strength to get to the e cumprir o cross and propósito. fulfill the purpose. Nós precisamos crescer We need to grow em sabedoria, in wisdom, em estatura, in stature, crescer também em graça. and to grow in grace. Isso é o terceiro fundamento para This is vivermos o the propósito. third foundation to live the purpose. E aqui diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus And it says that he was growing in wisdom, stature, and grace before e God diante dos homens. and before men. Mas não se preocupe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Beloved, don't be concerned about what people say Você about deve you. estar preocupado com o que os céus estão dizendo sobre você. You need to be concerned about what the heavens are speaking about you. Eu entendo que muitas vezes nós somos criticados. I understand that many times we're criticized. Às vezes você é criticado por algumas ações, Sometimes you're criticized because of certain algumas actions. ações que fez ou que deixou de Certain fazer. actions that you did or you didn't do. E nós respeitamos os posicionamentos. And we respect positioning. Mas mais importante do que a opinião das But more pessoas important than the opinion of others, é o que Deus pensa sobre você. it's what God thinks about É o you. que Deus pensa a It's meu what respeito. God thinks about me. Porque eu vou ter que prestar contas para Deus Because I'm going to have to give account to daquilo God que Ele me confiou. for what God has entrusted to me. Então que nessa manhã So I hope this possamos morning entender we may understand que o processo pode ser doloroso, that the process may be painful, mas não existe nada melhor but there is nothing better do que viver os nossos dias than living our days na certeza de estar vivendo o propósito de Deus. with the assurance of living the purpose of Quando nós God. vivemos dentro do propósito de Deus, When we live inside of the purpose of God, nada pode mudar nothing can change a nossa agenda. our agenda. Coisas simples, Simple things, como ir a um supermercado, such as going to the supermarket, como ir trabalhar, such as going to work, coisas simples como ir à praia, simple things such as going to the beach, coisas simples como ir na casa de um simple amigo. things such as going to a friend's house. Irmãos, foi terrível esse ano. Brothers, this year was terrible. 4 de julho não tivemos o churrasco no parque. 4th of July, we didn't have our barbecue at the park. Thanksgiving nós não tivemos o almoço que sempre temos. Thanksgiving, we couldn't have the lunch that we always have. O Natal está chegando. Christmas is coming. Tampouco vamos poder ter a celebração que nós sempre fazemos com os voluntários e com os pastores. We're also not going to be able to have our celebration that we always do with the pastors and volunteers. Coisas que às vezes nós não valorizávamos. Things that we maybe didn't value before. Coisas simples. Simple things. Eu quero dizer para você que quando nós vivemos dentro do propósito de Deus, I want to say to you that when we live inside of the purpose of God, nada pode mudar nothing can change a nossa agenda. our
agenda. Nem mesmo a morte pode alterar Not even death can alter a nossa agenda. our agenda. Nós nascemos com um We propósito. were born with a purpose. Eu quero dizer para você que a sua agenda ela foi feita no céu. And I want to say to you that your agenda was created in heaven. A sua agenda já foi preparada. Your agenda was Então não importa prepared. qual seja o processo que você esteja vivendo. So it doesn't matter what is the process that you're going through. Existem pessoas There are people que entendem isso, who understand this, mas outras não. but others don't. Se você é dessas pessoas que não entende o porquê que está acontecendo isto If you're comigo, one of these people that don't understand why is it that this is eu happening quero to dizer para me, você que eu creio I want to say to you that I believe que tudo que acontece na vida de um cristão that everything that happens in the life of a Christian é a vontade de Deus. is God's will. Até uma bala perdida, Even, you know, the shooting of a gun, até uma morte por coronavírus. even a death by coronavirus, Porque nós podemos antecipar o dia da nossa morte. because we can bring into advance the day of our death. Mas se eu não provoquei a morte, But if I didn't provoke death, é a vontade de Deus. it's God's will. É difícil It's difficult entendermos isso. to understand this. Lembro-me que em 2012, I remember that in 2012, a minha mãe ela foi internada. my mom was in the Ela teve um ICU. problema de saúde She had a health problem, e eu queria muito ir ao Brasil. and I really wanted to go to Brazil. E os médicos diziam que por causa da idade And the avançada, doctor said because of her age, os dias de vida dela seriam poucos. her days of life will be very few. Eu lembro que eu liguei para minha mãe. And I remember I called my Falava mom. com ela constantemente. I used to speak to her constantly. Falei, mãe, I said, Mom, uma palavra sua eu deixo tudo e volto para o Brasil. just one word from you, I'll leave everything behind and I'll go back to Brazil. Naquele momento, At that moment, a nossa ligação ficou muda. our call was just quiet. E a minha mãe com a voz bem trêmula, And my mom, with a voice trembling, ela disse, meu filho, she said, Son, eu já cumpri o meu propósito. I've already fulfilled my purpose. Fica aí e cumpre o seu. Stay there and fulfill yours. Aquela palavra foi suficiente. That word was enough. Com lágrimas no rosto, With tears in my face, foi a última vez que eu falei com minha mãe. it was the last time I spoke to my Na mom. sequência, ela veio a óbito After that, she died. e todos os dias And every day que eu subo no altar, that I go up to the altar, essas palavras ecoam nos meus ouvidos. these words echo in my ears. É como se Deus dissesse, olha, quando você se sentir fraco, It's as if God was saying, when you feel weak, ou quando você sentir que o processo or when you feel that the process está difícil, is difficult, lembra da palavra da sua mãe. remember your mother's word. Eu vivi meu propósito. I lived out my Viva o purpose. seu. Live your own now. A minha mãe foi uma mulher que viveu a vida mais de joelhos do que de pé. My mom was a woman that lived her life more on her knees than A standing. mulher, ou a pessoa mais parecida com Deus que eu conheci. She was a person that was most like God that I've ever met. Os processos não são fáceis, Processes are not easy, mas quanto maior o processo, but the greater the purpose, maior o propósito. the greater the process, the greater the E eu purpose. estou ministrando para uma comunidade de And I'm imigrantes, ministering to a community of immigrants, pessoas que viveram processos difíceis, people who lived difficult pessoas que tiveram que processes, deixar a família, people who had to leave their family, pessoas que tiveram que deixar uma profissão, people who had to leave their profession, their alguns aqui career. deixaram filhos para trás, Some here even left children deixaram behind. cônjuges para They left trás. spouses behind. E alguns estão aqui e nem sabem por que estão. And some are here, they don't even know why they're here. Eu quero dizer para você nessa I manhã, want to say to you this morning, é tempo de nós entendermos o que Deus quer de nós nesta it's time nação. for us to understand what God wants from us in this Eu tenho orado e nation. creio I've been praying and I que um grande believe revivamento está a ponto de explodir nos Estados that a Unidos. great revival is about to explode in the United States. Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, When I arrived here 20 years ago, um pastor americano orou comigo. an American pastor prayed with me. Ele disse: os imigrantes vão ser responsáveis pelo avivamento que a América precisa. He said the immigrants will be responsible for the revival that America is in need of. E eu creio que Deus nos trouxe por uma razão específica. And I believe that God has brought us here for a specific Então não reason. importa qual seja o processo que você esteja So it vivendo. doesn't matter what is the process that you're going through. Quero dizer para você que nós vamos fazer história. I want to say to you that we're Já going to make estamos fazendo history. história That we are nessa already nação.
nação. making history here in this nation. Coronavírus é uma distração. Coronavirus is a distraction. Deixa eu dizer algo para você. Let me say something to you. Nós temos controle sobre as nossas emoções, We have control over our emotions, mas nós não temos controle sobre as enfermidades. but we don't have control over sicknesses. Não deixe que o medo se torne uma fobia. Don't allow fear to be a Não deixe que o phobia. medo se torne uma enfermidade. Don't allow fear to Porque be a enquanto ele for só um sickness. sentimento, nós temos controle Because sobre while ele. it's only a feeling, we have control over Mas it. no momento que o medo se torna uma fobia, But at the point that fear uma enfermidade, becomes a phobia nós or a perdemos o sickness, controle we sobre lose control over it. vivemos dias difíceis We sim. go through difficult days, yes we do. Mas vocês não sabem a minha alegria quando eu olho hoje aqui e vejo tantas pessoas nesse prédio. But you don't know the joy I feel when I look here and I see Pessoas que so many people in this venceram o building. medo. People who Alguns que conquered fear. venceram o contágio do Some that coronavírus. conquer getting Eu tenho coronavirus. certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. And I'm certain that God is taking care of each one of us. E ao comermos o pão e tomarmos o cálice nessa manhã, As we eat of the bread and drink of the cup this morning, saiba que know that Deus continua God is still no controle in the control de todas as of all coisas. things. Amém. Amém. Feche os seus olhos por um Close momento. your eyes for a moment. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hallelujah, Jesus. Espírito Santo. Holy Spirit. Rabassoque anda rabanassuete carabassos. Reanda ramanasui que nassuete nasrobassuiquetas. Espírito Santo, Holy Spirit. visita cada pessoa nesse lugar. Visit each person in this Visita place. cada pessoa que está nos acompanhando. Visit each person that's following É with sua us. manhã de recomeço, This is a morning of new uma beginnings. manhã de fortalecimento. A morning of strengthening. Que o Senhor nessa manhã nos faça sair desse lugar That you, Lord, this morning may make us leave this fortalecidos place e strengthened encorajados and encouraged a viver o nosso to propósito. live out our purpose. Quero abençoar cada uma dessas I want to famílias, bless each one cada of uma these dessas families, vidas. each one of these lives. Declarar que o teu sangue está sobre nós, Declare that your blood is upon que us. nenhum mal, That no nenhuma evil praga no chegará à nossa casa, plague will come chegará à over our nossa house, vida. will come over our A tua palavra family. diz que o Senhor Your word says dá that the ordem Lord aos teus anjos gives order to your para nos angels guardar to keep e para us nos safe proteger and to protect em us todos os nossos during caminhos. all of our Que nós possamos paths. ter essa That convicção we may have this conviction de que nós estamos na rota do nosso that we destino. are en route to our A destiny. agenda foi o Senhor que fez. You have created the E nós vamos agenda. viver cada momento And we're going to live each na certeza que moment nenhum mal chegará às nossas with the vidas. certainty that no Em nome evil de will come over our lives Jesus. in Jesus' Em nome name. de Jesus. In Jesus' name. Glória a Deus.